Eu já comecei a reparar pessoas perguntando: Luan, e a Sanepar, por que não para de cair? Está acontecendo alguma coisa na empresa que eu não estou sabendo? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, então vem comigo. A você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Luan, analista CNPI, e neste canal eu te ajudo a alcançar a liberdade financeira. E aqui a gente vai tratar da Sanepar, que é a Companhia de Saneamento Básico do Estado do Paraná. Sim, é uma estatal. Então já esteja ciente do seguinte: se você quer ter Sanepar na carteira, lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação, mas caso esteja nos seus planos olhar para a Sanepar, entenda que é uma empresa do Estado do Paraná, uma empresa controlada pelo Estado. Só por isso já existe um risco adicional, que é o risco político. Por quê? Primeiro que você tem uma gestão que fica rotacionando pelo menos a cada 4 anos. Segundo, que a gestão estatal nem sempre está olhando para a obtenção de lucro. E também tem outras coisas mais, apadrinhamento, essa coisinha toda que você sabe na gestão pública. Justamente por isso que as estatais, ainda mais de países emergentes, como é o caso brasileiro, essas estatais são precificadas pelo mercado com múltiplos mais baixos, o que significa que elas serão mais baratas que empresas privadas, no geral, fazendo uma comparação aqui a grosso modo. Mas isso também significa que elas não vão ficar muito caras. Entenda, não é porque eu estou comprando uma empresa muito barata que ela vai se valorizar de qualquer jeito. Se for uma estatal, ela vai acabar se valorizando se estiver excessivamente barata, se o mercado estiver exagerando na precificação, mas não significa que ela vai dar uma grande disparada. Por isso que é importante olhar para as estatais pensando mais em dividendos e, claro, comprar a ação num preço descontado, além do que é a média de negociação que ela costuma negociar. E a Sanepar nesse ano está caindo. E aí que entra o nosso vídeo. Quando a gente pega o acumulado desse ano, a Sanepar cai 8,76%. Aqui, as ações preferenciais. As ordinárias possuem baixa liquidez, então nós nem iremos olhar aqui. Você pode olhar para as units. As units no ano estão caindo mais ou menos isso também. Só que tem um detalhe, quando a gente olha para esse topo, o pessoal estava vendo um rally, né? O pessoal estava vendo esse rally aqui de mais de 20%, e agora ela já acumula uma queda desde esse topo de 20%. Então, na prática, o pessoal está ancorado nesse preço aqui do topo de 32,33 nas units e de 6,56 nas preferenciais. Aí, quando você puxa, claro, 20% de queda. É claro que um primeiro ponto é o óbvio, as ações sobem caindo, boas ações. Não é porque uma ação está caindo que é oportunidade. Ação ruim caindo é só cilada mesmo. Mas Sanepar, a gente sabe que não é uma empresa ruim. Inclusive, uma das maiores posições da minha carteira de ações, que eu disponibilizo para os membros do canal e da comunidade. Mas é claro que eu sei, pessoal, não é suficiente para nós, ainda mais para quem faz stock picking, falar assim: ah não, tá caindo porque tá corrigindo, porque o mercado cai. Você precisa entender os motivos, senão você se sente no escuro, se sente desnorteado, desorientado. E o meu papel aqui é esse, te dar um norte do que está acontecendo. É muito fácil para qualquer um falar o seguinte: não, eu não vou nem olhar, eu não tô nem aí para o que está acontecendo. É muito fácil esse discurso, só que a sua execução não é nada tranquila. Além disso, a gente precisa saber se essa queda é uma oportunidade, porque o investidor, ele sabe que para melhorar o seu potencial de retorno a longo prazo, ele precisa se beneficiar da volatilidade, das grandes quedas do mercado ou das correções para comprar aquele ativo que ele queira aumentar posição num preço mais interessante, melhorando seu preço médio, sua expectativa de retorno. Esse é o papel do investidor que está atento às ações que ele está acompanhando ou que tem em carteira. Só que você precisa entender se é uma oportunidade ou se é uma cilada. Senão você cai na ilusão de que qualquer queda no mercado vai ser oportunidade. É esse senso crítico que você precisa ter. E aí, como eu falei para vocês, olhando aqui, por exemplo, para a SAPR4, a preferencial, veja que os múltiplos de negociação são bem abaixo do que você tem no próprio mercado financeiro brasileiro. Indicador preço ao valor patrimonial de 0,75. 0,75 é abaixo do patrimônio líquido. Só isso denota pra gente que a ação é depreciada. Não necessariamente ela está muito barata. É como eu falei, já faz parte, já é intrínseco às empresas estatais no Brasil. Aí você vai comparar com o quê? Com o histórico de negociação da empresa. Esse PVP está abaixo da média histórica. A média da empresa é 0,98. A média do setor é 1,26. Logo, ela está negociando abaixo da média do setor e abaixo da média da própria empresa.
Então algo está acontecendo. Por que isso está acontecendo? A empresa está entregando uma rentabilidade inferior porque a gente precisa ler o indicador preço sobre o valor patrimonial em conjunto com o indicador retorno sobre o capital investido ou retorno sobre o patrimônio líquido. Aí vai depender muito da empresa. E aí podemos olhar para o ROI e a gente vê que o ROI da empresa, a média é 13,70. O atual é 14,18. A média do setor é quase 15. Então está um pouco abaixo da média do setor, mas acima da média da empresa. Isso sinaliza para a gente o quê? Uma assimetria. Uma assimetria de preços, uma assimetria informacional. O mercado estaria deixando de colocar alguma informação pública ou disponível no preço? Isso pode acontecer no curto prazo, ainda mais no mercado pouco líquido como o mercado brasileiro, se você compara com mercados desenvolvidos. E por fim, indicador preço-lucro. A média da empresa é 7, está negociando em 5. De novo aqui, um indicativo de que está mais barata do que o normal. Lembrando que essa pergunta é comum, mas ela é fácil de ser respondida, que é o seguinte: preferencial ou unit? Se você quer mexer com opções, não estou te indicando fazer isso, mas caso você goste de opções para tentar ganhar ali com dividendo sintético, estratégias mais conservadoras, você precisa da unit, porque é a mais líquida. Mas o pequeno investidor que não quer mexer com opções, ninguém é obrigado a fazer isso, a preferencial é a mais indicada. Porque nela você tem um dividend yield maior, um dividendo maior, e a liquidez dela é suficiente. E mais um detalhe aqui com Sanepar, algo que torna ela uma empresa que talvez não seja tanto para uma carteira previdenciária que está pensando em recorrência de proventos. Por exemplo, ela anunciou aqui um dividendo, um juro sobre capital próprio. E você vai perceber o seguinte, que ela anunciou no dia 20 de junho de 2024, só que ela ainda não definiu a data de pagamento, que vai ficar para abril de 2025. Então ela anuncia no ano, vai definir no ano seguinte o pagamento. A data de corte já foi no dia 28 de junho. Então isso aqui é um pouco ruim, porque o acionista ele fica sem previsão de quando ele vai receber os dividendos. E ainda por cima o dividendo acaba sendo pago com grande espaçamento entre si, fazendo com que seja difícil justificar a Sanepar numa carteira que precise de recorrência. A cada trimestre receber dividendos, a cada semestre, não dá para você pensar a Sanepar dessa forma. Mas por ser uma empresa do setor perene, uma empresa já relativamente madura, sim, é uma empresa que pode ser considerada de dividendo desde que você entenda essa ressalva. E aí, passando aqui para os motivos prováveis dessa queda, porque no geral são vários motivos, uns importam mais do que outros, mas todos formam ali a grande causa de uma queda nas ações. O primeiro motivo foi justamente ali a estiagem. Então a gente teve uma estiagem, o estado do Paraná decretou ali medidas emergenciais para conter isso aqui e a Sanepar, ela foi atingida nisso. Então isso aqui também afeta um pouco a rentabilidade da empresa nos seus resultados. Então isso aqui é importante. Isso aqui foi divulgado na mídia oficial do governo, no site do Ministério Público. Então isso aqui afeta um pouco a rentabilidade da empresa e aí isso já é colocado no preço. Mesmo que ainda não tenha aparecido os efeitos disso nos resultados, porque isso aqui é uma medida de setembro, o mercado já vai lá e se antecipa, ele precifica isso. O mercado ele é voltado para expectativas. Então ele coloca no preço uma expectativa que ele pensa que vai acontecer. Se não acontecer, se for melhor do que o mercado esperava, as ações disparam. Se for pior do que o mercado esperava, as ações caem. É assim que funciona a precificação das ações na Bolsa de Valores. Um outro motivo é de cunho macroeconômico. Não há um risco específico setorial ali da empresa. Que risco que eu estou falando? Pessoal, a gente tem inflação que não para de subir. A expectativa do mercado é essa. O próprio BTG Pactual já está entendendo que o IPCA deve fechar em 5% ao final de 2024 e deve fechar em quase 5% para o ano de 2025. Taxa Selic 11,75. E o BTG já está falando em 13%. Mais de 13%. O mercado já está precificando 13% de Selic. Porque hoje, se você vai lá no site do Tesouro Direto e procura as taxas oferecidas, os pré-fixados estão pagando quase 13%. Em dado momento, até mesmo passa do 13%. Então o mercado já está exigindo esse nível de juro no Brasil. E aí é um nível de juro muito alto. E o juro, ele concorre com a renda variável. Ele tem uma correlação negativa e concorre. Então fica difícil para a renda variável performar bem como um todo quando você tem nível de juros subindo. Nível de juro e inflação subindo impacta no endividamento das empresas. Isso impacta no lucro líquido. Por quê? Porque agora a empresa vai gastar mais com juros, que é a despesa financeira. Então o lucro reduz.
essa redução do lucro impacta no valuation que o mercado dá para as empresas. Então esse patamar de juros e inflação por si só já ocasiona queda nas ações. Mas ainda você tem aqui os últimos resultados reportados. Isso aqui também gera preço. Note o seguinte, destaques do terceiro trimestre de 2024. A gente teve queda no lucro líquido, caiu 4,9%. Mesmo que você pegue aqui os 9 meses iniciais de 2024, teve uma queda de 0,5%. Então isso aqui é suficiente para você entender o seguinte, olha, teve queda no lucro líquido. Não foi uma queda gigantesca, mas teve uma queda. Dívida da empresa está em quase 2 vezes EBITDA. Veja que a dívida vai crescendo nesses momentos de geração de caixa reduzindo, de juros subindo no país, impactando o mercado. Então isso aqui também gera preço, porque o nível de endividamento subindo, isso está aumentando o risco da empresa. E aí o mercado coloca isso no preço. Note que a receita líquida segue subindo. Isso aqui é um ponto muito importante com o Sanepar. Isso aqui mostra pra gente que a Sanepar, apesar de estar ali no setor bastante regulado, ela consegue repassar na receita líquida a inflação. Então você está relativamente protegido da inflação, alterações de utilidade pública que sejam eficientes, como é o caso da Sanepar. Então você teve um aumento de 10% na receita líquida, mas o lucro caiu. Por que o lucro caiu? Primeiro que dívida está subindo, então já impacta o lucro líquido, mas também teve aqui o peso das despesas operacionais. Então note que o EBITDA, que é a aproximação da geração de caixa da empresa, caiu 2,5%. A dívida cresceu 8,7%. Retorno sobre patrimônio líquido, consequentemente, caiu 1,5%. Claro, afinal de contas, o que aconteceu aqui? O lucro caiu, o retorno sobre patrimônio líquido considera o lucro líquido. E aqui está o grande peso disso tudo. Crescimento de 15% dos custos e despesas operacionais. Então veja só o que aconteceu. A empresa teve um crescimento de 30% com despesas com pessoal. Isso aqui é muita coisa, pessoal. Isso aqui pode sinalizar para a gente eventual necessidade de demissão de pessoal, dar um jeito de demitir pessoal. Claro que ainda não é preocupante, a queda no lucro líquido não foi tão grande, mas note que se a empresa não tivesse toda essa despesa crescendo, ela não teria essa queda no ROI. Na verdade, ela teria crescimento do lucro líquido, porque afinal de contas, ela cresceu em mais de 10% a receita líquida. Veja que pessoal e serviço de terceiros teve um crescimento muito grande. Aqui foi 30%, aqui foi 21,8%. Provisões para contingências cresceu bastante. Então veja que foi um trimestre de crescimento pesado das despesas da empresa. Então é isso que ela vai ter que olhar agora. Vai ter que dar um jeito nisso aqui. Claro que alguns eventos são pontuais, por exemplo, indenizações trabalhistas, provisão do abono indenizatório de 17 milhões, mas note que o número de empregados teve queda, saiu de 6.140 para 6.066. Agora, serviço de terceiros, basicamente foi manutenção, isso aqui tem que melhorar. Teve aqui quase 50 milhões de indenização na área civil, também algo pontual. Então, esse tipo de coisa aqui, essas indenizações e esses serviços de terceiros, basicamente, impactaram no resultado. Mas note que não foi nada preocupante, é isso que a gente tem que fazer, acompanhar os próximos resultados. Mas é só para te mostrar que isso claramente impactou o preço das ações. Apesar disso tudo, tem mais um ponto aqui que é importantíssimo, que o mercado parece não ter precificado, porque se precificasse as ações não cairiam. Essa é a minha visão a respeito disso, e não só minha, eu vou te mostrar ali a visão também da Genial, que é justamente o precatório que eu venho falando para vocês contra a União. Existem ainda dúvidas a respeito das pessoas se são valores bilionários, se esse precatório já é um crédito efetivamente certo, que não tem mais discussão nenhuma. Eu vou te mostrar aqui um pouco mais de detalhes. Primeiro, temos aqui o comunicado ao mercado, que despertou muitas dúvidas nos investidores. Veja o que diz ele, que houve o envio, isso aqui em maio de 2024, ao Conselho da Justiça Federal, é um órgão da Justiça Federal, da relação de precatórios. Luan, o que é um precatório? É um crédito judicial em face da Fazenda Pública. Então, toda vez que o Estado perde uma ação e gera um crédito, aquele que ganhou a ação contra o Estado tem um precatório para si. E o precatório, ele é pago numa ordem específica. Tem todo um regramento na Constituição Federal, porque não pode ser pago de qualquer jeito, para não gerar ali privilégios no recebimento, para não violar o princípio da imparcialidade. Então tá aqui. No caso, houve aqui esse envio de relação de precatórios para a inclusão no orçamento da União do valor de 3,9 milhões? 3,9 milhões? Aí que tá a pegadinha. São bilhões, pessoal. São 3.979 milhões, o que dá quase 4 bilhões. Você tem alguma dúvida disso? Olha só a matéria. Sanepar
pode receber bolada de 3,9 bilhões em precatórios. E veja a visão deles aqui. Isso não está no preço, são 3,9 bilhões. Você tem noção de qual o valor de mercado da Sanepar na Bolsa de Valores? Sanepar, nesse momento, vale 7,81 bilhões. Arredonda para 8 bilhões. 8 bilhões de reais. Se ela vai receber quase 4 bilhões, significa que ela vai receber 50% do valor de mercado atual da empresa. Faz sentido a empresa receber 50% do seu valor de mercado e mesmo assim negociar com desconto alto em relação à sua média histórica, como a gente viu ao longo desse vídeo? Na minha visão, não faz sentido. De novo, não é recomendação, mas esse foi um dos motivos que me fez ter uma posição grande em Sanepar, porque a distorção aqui é evidente. Então a empresa é barata, do setor perene, uma empresa bastante eficiente e que ainda tem todo esse valor a receber, que pode se reverter em altíssimos dividendos. Mesmo que não se reverta em altíssimos dividendos, vai ser benefício para o acionista, porque um dinheiro desse entrando na empresa, seja de qual forma for, vai gerar um altíssimo desconto nas ações, e aí em algum momento o mercado precifica. No curto prazo, o mercado pode até ser ineficiente ou excessivamente ineficiente, mas no longo prazo, as ações tendem a seguir os resultados, tendem a seguir os fundamentos das empresas. E aí uma coisa é certa, quando algo já foi enviado para precatório, é que esse crédito não tem mais discussão. Não tem, é um crédito certo, líquido e certo, só falta o recebimento. E aí, ingressando aqui no processo judicial, onde está andando esse crédito, você percebe o seguinte, que a requisição do precatório já foi até migrada para esse número aqui. Então, o precatório já foi criado, já está no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que pega ali Distrito Federal, e gerou esse número aqui. Então, o precatório já existe. E aí, a gente vai consultar esse número aqui conjuntamente, aqui no site da Justiça Federal da Primeira Região. Você vai aqui em Precatórios Federais de 2025. Aí a gente abriu aqui a relação de precatórios. O que a gente vai fazer? Vai pegar esse número que está aqui e consultar. Só que a gente tem que tirar os pontos e os tracinhos e também o zero aqui da frente. E aí, olha só, precatório aqui disponibilizado na listagem. Está na ordem 615. Veja que são 3,9 bilhões de reais. Não há dúvida disso. Então, o crédito já está inscrito na relação de precatórios de 2025, posição 615. São 18 meses para efetuar o pagamento. Então, veja que é um evento que está bem lá no futuro, mas nem tanto assim. O crédito já é certo. No processo judicial, você ainda tem um valor que é controvertido. Esse crédito pode aumentar em aproximadamente mais 1 bilhão de reais, o que ainda geraria mais desconto na empresa, mas só isso aqui já é suficiente para a gente entender que o mercado não está precificando um evento que vai acontecer eventualmente daqui 18 meses ou mais, pode ter moratória, então esses riscos aí de extensão do prazo de pagamento acabam fazendo com que o mercado fique inerte nesse curto prazo na precificação de Sanepar. E a Genial, como eu falei para vocês, segue com recomendação neutra em Sanepar. Eles citaram aqui a questão desse precatório, eles aguardam a decisão da União para pagamento em 2026, dificilmente vai ocorrer o pagamento em 2026. Eu espero que o pagamento acabe ocorrendo em 2027. E aí eles citam também que um outro grande gatilho para valorização das ações seria a privatização, como ocorreu com o Sabesp, por exemplo, que foi o que gerou uma valorização de 100% nas ações de Sabesp. Mas privatização é algo muito eventual. Eu não vejo o Estado do Paraná fazendo isso nesse momento. Então isso aqui seria algo que está bem fora do radar, não tem nenhum tipo de rumor nem nada disso, nem intenção declarada ou velada do Estado para fazer esse tipo de coisa. Então não fique contando com privatização. Que sim, gera valorização das ações, porque afinal de contas o mercado passa a tirar aquela desconfiança da gestão estatal e aí isso acaba se refletindo no múltiplo maior nas ações. Lembrando, pessoal, que o acompanhamento da minha carteira, mini curso de valuation, os meus insights, preços tetos de ações e fundos imobiliários, você vai encontrar na nossa comunidade URM. Para conhecer a nossa comunidade, basta clicar no link aqui da descrição e no primeiro comentário fixado. Te espero lá!